O programa Caminho da Universidade, dentro do projeto Um Dia na Nossa História, com as parcerias da UNC, Universidade do Contestado, ALVE, Academia de Letras do Vale do Iguaçu e Grupo Verde Vale de Comunicação e TV 1000, traz mais um empresário para a entrevista. Em homenagem ao centenário do município Porto União, estamos trazendo as empresas que passaram por todas as fases aqui no município e se mantêm exatamente dando emprego, fazendo com que a economia do município tenha o seu devido valor. E hoje, o empresário entrevistado é o senhor Léo Hoffmann Júnior. Meu caro Léo, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada da TV Cultura do Brasil. Um grande abraço ao pessoal de casa, né? Estamos aqui abertos para tentar passar um pouco mais da nossa história aí dentro desses 100 anos de Porto União. Muito bem, você falou em história e eu tenho certeza que é uma belíssima história a Casa do Bronze. Como foi a Metzer de Companhia, como foi a Farmácia União, os Sedanos, né? Antigo açougue catarinense, e agora vocês é que fazem a presença, dizendo de que é possível se instalar no município de Porto União, principalmente aqueles que desejam montar uma indústria, um comércio, enfim, se estabelecer em Porto União. Eu até tenho colocado o seguinte, Léo, que deverão chegar a dizer para aqueles mais antigos, né, como é que se sobreviveram, qual é o segredo, né, qual é a determinação para que realmente se mantenha uma empresa acompanhando o município há anos e anos. E nós vamos exatamente começar a conhecer um pouquinho da história da Casa do Bronze, né? Se o teu pai nasceu aqui, ou é os teus avós, enfim, nos fala um pouquinho sobre esse estabelecimento que está aqui, firme e forte. Muito bem. Somos gaúchos, né? Os avós, bisavós vieram do Rio Grande do Sul, São Leopoldo, aonde se estabeleceram aí em Luzerna, né? Então, o pai cresceu em Luzerna, né, o fundador da loja, e com 17, 18 anos ele foi servir o exército, aonde depois de 4 anos foi chamado à guerra. Ele foi para a Segunda Guerra Mundial? Foi para a Segunda Guerra Mundial. Não me diga, o teu pai tinha aquele porte de um soldado, sim, bem disciplinado, isso, pelo jeito. Foi ali que ele puxou a orelha de todos os filhos, né? Ah, é? Trouxe jeito. um pouco da instrução militar para dentro de casa. Exatamente, mas só. sempre dentro de um grande respeito, né? Sim. Mas aí ele foi, serviu o seu tiro de guerra, né? Voltou, né? Conheceu a mãe na ida para pegar o navio no Rio de Janeiro, né? E daí, né, voltando para a guerra, na verdade não conheceu a mãe, conheceu a tia, né? Aonde casou com a tia, teve 4 filhas, né? E veio morar para cá. Nesse meio inteirinho, infelizmente, a tia foi acometida de uma doença, de um câncer, aonde a mãe veio para ajudar a cuidar das pequenininhas, né? E acabou caindo no gosto, se apaixonando e casando com o pai, legal, aonde teve mais 7 irmãos, onde eu sou o mais novo da turma, né? Uhum. E ali... Então, você é o nenê, Léo? Sou o nenê. Uhum. E levou o nome do pai? Levei o nome do pai, ele deixou para pôr no último. Interessante, né? Mas enfim, aí ele começou tudo, né? A história da Casa do Bronze como um caixeiro viajante. Ele, né, gostava de negociar, troca, compra e passa, aonde então ele comprou seu primeiro carro e ia a Curitiba, em São Paulo, buscava algumas coisas diferentes e ia negociando no caminho, já trocando provavelmente por gasolina e tal, e ia coisa... Gostava de um rolo. Exato, começava a render um pouquinho e ele, né, então ele sentiu aquele gosto do comércio, né? E que tipo de carro? Era um carroceria, um furgão? Aqueles Ford ou Chevrolet antigo, com furgão, ele mesmo, ele era marceneiro também, né? Sim. Então ele construiu suas próprias prateleiras de cada lado do carro. Ah, tinha uma lojinha, então, uma mini lojinha ambulante, exato. Olha só. O tipo do caixeiro de viajante mesmo. Né? E ali, então, ele constituiu, né, aquela ideia, aquela vontade de ter um comércio, né? Aí que surgiu a Casa do Bronze. Em 20 de abril de 1950, né, ele, juntamente com os sócios, né, 2 sócios, ele alocou
aqui à frente da loja, na Rua Matos Costa. No espaço No que espaço hoje estamos aqui. né? Sim. Esse espaço aqui ele não existia na época, né? Então, os 4 primeiros anos, né, ele ficou retido ali na frente, aonde ele simplesmente não trocou a sociedade, colocou 3 irmãos, né, tirou os outros 2 que tinham com ele, né, e mudaram a razão, era Hoffmann e Kretz Limitada, passou a ser Hoffmann e Cia Limitada. Então, o primeiro grupo de sócios era então Hoffmann, Kretz e Schmidt. E Schmidt, exatamente. Começaram em 3. Isso, em 3. Eu vou fazer um questionamento, você vai depois continuar explicando a questão dos sócios, né? Casa do Bronze. Me chama a atenção, né? Por que este nome Casa do Bronze na época? Então, na época da década de 50, os comércios, poucos comércios que existiam, né, que foram se estabelecendo, eram tudo casas. Aí existia a Casa do Ferro, Casa Esmalte, Casa do Metal, né? E ele, não sei por que, escolheu a Casa do Bronze, né? Se escolhesse Casa do Ouro, ia ter muitas pessoas preocupadas, né? Talvez muitos assaltos, né? Isso. Mas mesmo com Casa do Bronze, ele já, naquela época, acho que em 60 e pouquinho, ele já estava trabalhando com armas de fogo também. Tá vendo? Tendo a Então comercialização. já espantava os Já mal para o pessoal, intencionados. exatamente, já para botar o respeito, né? Que bacana. Bom, então em 50 se estabelece com 3 sócios, depois esses 2 sócios saem, fica ele e ele traz mais sócios. Mais sócios, 3 irmãos e mais o pessoal que era 2 irmãos Ruschel, né? Família Isso, Ruschel. Família Ruschel, né? Então eram 2 irmãos, o Hélio, se não me engano, e tinha mais um outro lá. Mas, e daí depois ele foi tirando, né? Na década de 60 ele foi tirando Nessa esses remessa 2. também estava o Dr. Mário Maier também? Dr. Mário Maier, exatamente. Ele era contador, Ele era Dr. Mário contador, Maier. entrou com uma cota ali e já fazia a contabilidade da empresa. Olha só. Isso. Daí depois começou a saída deles, onde ele ficou exatamente sozinho, e para continuar limitado ele colocou a Margarida, né? Uma das filhas, para poder continuar limitada, e ali foi um longo tempo sem alterações, né? Poxa. E no caso, a loja em si já era propriedade do prédio ou ele mais tarde conseguiu a aquisição do prédio? Então, era alocado aquela parte da frente inicial ali, né? Aí surgiu a ideia, quando ele colocou os sócios, os irmãos deles, né? O Joselino, o Leonardo, né? A Suzana, ele criou o tal do atacado, né? Aí ele teve que expandir aqui para trás, onde nós estamos fazendo a entrevista. Então, ali houve uma negociação com o proprietário do prédio, né, onde o proprietário morava em cima, de comprar, né? Vou ter que reformar, vou ter que ampliar, tal, não sei o quê. Daí o cara disse, opa, peraí, né, não faz mulher como é que se fala? Não se faz, não se mexe no que é teu. Né? Perfeito. Então, então vamos comprar, vamos fazer um acordo aqui e tal. Então, ele ia construindo e já pagando e acabou comprando o imóvel do... Estava estabelecido, né? Isso. Seria uma tendência até natural dele ser digamos, o comprador em relação do espaço. Eu quero voltar um pouquinho ainda no tempo, porque Casa do Bronze, e aí o tipo de material comercializado na época, para ver. Você disse que quando ele era caixeiro viajante, ele tinha diversos produtos, né? Mas o que realmente assim, deu tom no sentido de se posicionar com um comércio forte? O que se comercializava na época? Então, na época, o que nós tínhamos de... O que atraiu ele para Porto União, sair de Luzerna lá e vir para Porto União? Né? Era a facilidade de você se locomover para o Brasil inteiro, através de um trem, né? Entrocamento ferroviário. Entrocamento ferroviário, né? Você ia até a capital da Argentina, Buenos Aires, né? Diretamente daqui. Então, a nossa estação aqui tinha todas essas ramificações. E o grande polo de indústrias madeireiras, né? Então, um dos materiais aí que ele tinha e não poderia faltar era o ferramental, né? Ferramental para que pudesse não deixar as madeireiras pararem, né?
interessante, então esse Maquinário, foi um né? momento importante, onde com os ferramentais ele percebeu que ele poderia consolidar de vez a Casa do Bronze. Do bronze, exatamente. E a madeira tem um ciclo assim fantástico, né? Com certeza. Aqui na nossa região, quando teve a empresa internacional aí, era 4 milhões de pés de araucária, 2 milhões de pés de embuia, 6 milhões de pés de madeira de lei. Imagine isso muita na época. coisa, né? Se tivesse sido explorado por brasileiros, com certeza seríamos o maior polo moveleiro da América Latina. Eu sempre tenho comentado isso. Mas muito bem. Então, ele na década de 60, me parece que ele se torna o único proprietário. Isso. Começou a trabalhar nesse sentido. Nesse sentido. Então aí começou a expansão da loja, né? Onde ele conseguiu, né? Porque tudo é um processo, né? Você, para iniciar uma empresa, você tem que buscar recursos, né? Então, como ele não tinha muitos recursos, ele buscou, né? Capitais, né? Capitalizar com cotas de outros, né? E a partir do momento que ele sempre contava para a gente assim, que ele via que não havia aquele interesse, porque eu entrei de sócio numa empresa, mas não traz o meu sobrenome, né? Off Munição Limitada, então o negócio tem que ser com o Coléu mesmo. Então o pessoal, né, não vivia, né, aquela energia de querer crescer, né? Então acabaram, não, então você quer ficar, dê minha parte que eu saio, foi. Então ia descapitalizando, então nunca teve aquele crescimento constante se todos estivessem juntos, né? Num prol maior, né? Num único objetivo. Então eles, né, conseguiu, né, no decorrer das décadas aí, a ficar sozinho, né? Mas daí ele já tinha 7 filhos, né? Na verdade 11, né? 11 filhos do primeiro casamento, exato, segundo casamento. Então Olha ele teve só. que realmente lutar para dar uma boa educação para todos, né? E graças a Deus, botar as todos irmãs bem todas encaminhados. casadas, a casa com as irmãs, né? Para as filhas, Sim. tudo certinho. Então eu lembro muito da família de vocês, quando então na igreja de Portunhão, vocês preenchiam um banco, né? Exato. Você sempre é muito ativo em relação à igreja. muito Meu católico. caro Léo, nós vamos ter que encerrar o primeiro bloco, mas eu já quero questioná-lo para o segundo bloco. Perfeito. Nem tudo são flores, né? São momentos que se passam em relação ao comércio, né? Altos e baixos. Eu quero que você nos fale no segundo bloco sobre as dificuldades enfrentadas pela Casa do Bronze. Esse é o assunto para o segundo bloco. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e o nosso entrevistado de hoje é o empresário Léo Hoffmann Júnior. É rapidinho, já retornamos com o programa Caminho da Universidade.